Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Porto, aqui no 00. O meu nome é Pedro Fragoso e estou, como habitualmente, com o Paulo Silva. Olá, Silva. Olá, Pedro. Não sei, quem nos está a ver em vídeo, será que as nossas cabeças cabem Não aqui sei. nesta, A minha nos não vossos cabe, de ecrãs? certeza. Pois é, aqui um episódio patrocinado pelo Melão de Almeirim. É isso, Silva? Sim, sim. Grande shout-out a toda a população de Almeirim, que se é para ter melão, ao menos que seja bom. Pronto, deve ser. É bom. E nós estamos aqui a gravar poucas horas depois, é sexta-feira, poucas horas depois da eliminação do Futebol Clube do Porto na Liga Europa. Temos um episódio para falar principalmente sobre isso, também sobre o jogo do Estoril, houve também um jogo da B, vem aí dois jogos importantes no campeonato. Silva, o mês de março anunciava-se exigente, passamos com distinção. O mês de abril é que está a ser um bocadinho mais complicado, está a ser assim aos solavancos e obviamente que tem este, não sei como é que encaras, um precalço ou como é que vês esta eliminação? Depois já poderemos falar de toda a eliminatória, mas no final qual é a sensação, para além do melão, de uma pessoa ficar frustrada, mas tendo em conta a forma como se é eliminado, quando há o primeiro golo do Nottingham ontem, pensaste o pior? Ou temeste coisas mais graves e uma forma do Porto sair da competição menos airosa, digamos assim? Sim, eu diria que a eliminatória, para já, antes de tudo, e até porque eu acho que deve ser o contexto da nossa análise, deve ser este, que é, independentemente de tudo, o Porto é eliminado pelo 16º classificado de uma liga qualquer. Eu não quero saber se é da Premier, se não é. E é uma frustração. Isto quer dizer que nós temos este ano, nas duas competições que já acabaram, uma prestação sofrível. E isto é indiscutível. A Taça da Liga. Pronto. Por acaso foi uma chatice grande, fiquei bastante triste. Mas, independentemente disso, enquanto competição, não é? Fomos. E, claramente, temos uma prestação abaixo da minha, sempre, ou a ganhas, ou está abaixo da minha expectativa, mas abaixo do que eu acho que era razoavelmente, e eu não sou o tipo mais razoável, se calhar, mas do que seria razoavelmente expectável, é uma prestação abaixo. O Porto cai contra uma equipa que lhe é francamente inferior, e isso ficou demonstrado durante a eliminatória. Para mim, sem margem para grandes dúvidas. Devia ter passado. E, portanto, é um mau resultado e uma prestação europeia que deveria ter sido melhor. Dito isto, a minha eliminatória é marcada pelo primeiro quarto de hora de cada jogo, curiosamente. Não é? E sim, respondendo diretamente à tua pergunta, aqueles primeiros 15 minutos, eu nem comigo próprio comentei o que quer que fosse, porque começa logo no primeiro minuto, em que tu começas a poder antever a inutilidade de um dos teus jogadores. Depois, aos 8, percebes que ficaste a jogar com 9. O que confirmas até aos 64.59. Exato. Eu decorei, não é? Confirmas isso, se é que não foi com 8,5, mas pronto, tudo bem, com 9. Durante muito tempo e 4 minutos depois... O Alberto tem uma perdida de bola, perde uma bola, e vimos isso, curiosamente, eu vi o jogo do Sporting e vi com uma arbitragem excelente. Uma arbitragem excelente do Arsenal. No Arsenal. Sim. Uma arbitragem excelente que deu faltas por simulação e deixaste de cair, pronto, olha, tenho pena. Parecia o árbitro que fez isso ao PP, só que foi só uma vez. Já tinha dito, não é? Já. Então, mas muito resultado do que é o nosso hábito, porque ele ia ficar sem a bola e, portanto, deixou-se cair para trás, porque alguém vai apitar a falta. Não foi. Eles recuperaram a bola, ele avançou. Nós conseguimos evitar que o homem isolasse quem quer que seja e depois ele conseguiu chutar contra um gajo nosso e a bola desviou e entrou. Provavelmente, tendo em conta o resto do jogo, o Diogo ia defender aquela também. Sim, parecia um remate bastante defensável. E nesse momento eu pensei, ai Jesus, tu queres ver? É que... Mas depois também não é o Liverpool. E a verdade é que a primeira parte foi muito complicada. E podíamos ter sofrido mais golos na primeira parte. Como podíamos ter arrumado nos primeiros 15 minutos desta eliminatória, podíamos ter tranquilamente arrumado aquilo.
epá, e não o fizemos, e portanto acho que uma limpa a outra. Depois a segunda parte de ontem é de fibra. Eu não sou nada, também porque não sou do Campo Grande, nem ali do Colombo, e custa-me um bocado essa coisa de muito orgulhoso. Eu não estou orgulhoso, é o caraças, é que eu estou orgulhoso. Estou orgulhoso quando ganho, quando passo. Isso é que me dá motivos de orgulho. Perder, mas agora, deixa-me efetivamente maneiras de perder, não é? Há maneiras de perder. O Porto, no mês de Abril, teve aquele início com o Famalicão, em que foi um jogo difícil, em que conseguiu conseguiu retirar um empate quando poderia ter sido uma vitória, mas toda a exibição é má e há esse arranque mau. Depois nota-se, e aqui ainda não falamos sobre isso, é o primeiro jogo contra o Nottingham, essa instabilidade. Eu acho que o Porto faz um bom jogo, mas peca muito na finalização e tem uma quebra psicológica que depois no jogo contra o Estoril não se verificou. Depois poderemos falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que no jogo contra o Estoril temos de falar sobre o jogo do Estoril. Foi um jogo muito bem conseguido e o Porto aí demonstrou que conseguiu mudar o chip e esquecer alguma instabilidade psicológica, alguma instabilidade, sim, mental e que se estava a revelar nos outros dois jogos. Mas o meu ponto era esse, imagina que o Porto sofria, por causa das contingências do início da partida, que sofria uma derrota frente a uma equipa que eu não subscrevo totalmente o que tu dizes, de ser uma equipa tão fraca assim, porque há várias condicionantes neste Nottingham, mas não interessa agora entrar muito sobre isso. Interessa. Não, interessa no sentido porque eles também rodaram bastante a equipa, tem um outro treinador, até o quarto treinador da época, é uma equipa que está a passar um momento complicado. E eu te digo, não, obviamente, o seu objetivo, o Porto é superior àquela equipa e portanto não deveria ter, vistos estes dois jogos, e acho que o Vítor Pereira disse isso, nós arriscamos, nós também rodamos. Sim, nós também rodamos. O facto de nós conseguirmos rodar com melhor qualidade é mérito nosso. Ele que o faça, não é? Santa paciência. Certo. Portanto, eles rodaram muito, mas o investimento deles até é superior, eles deviam rodar mais facilmente do que eu. O que eu acho é que não deixa de ser uns tipos que estão a lutar para não descer de divisão. Onde eu quero chegar eu não concordo nada com esta subalternização e com este espírito um tanto miserabilista que temos, não é o Porto, é que toda a gente tem de pronto, está bem, mas também era uma equipa inglesa que não, tendo em conta o jogo, tendo em conta tudo o que aconteceu, o Porto perde mal a eliminatória, ponto final. Isso aí não há dúvidas. O que eu digo devíamos ter ido mais longe nesta competição, muito mais longe. Quartos de final. Sim, exatamente. Acho que a equipa mais forte teoricamente era a próxima que o Porto ia apanhar. Sim. Eram as duas equipas mais fortes, aliás, seria Porto e Aston Villa. E eles estão lá, nós não, portanto eles estão a cumprir e nós. Estamos de acordo. Isso aí estamos de acordo. O que eu acho só queria tocar este ponto, que é face ao histórico recente do Porto a nível psicológico, de sair daquela forma de Nottingham para os próximos e decisivos encontros nas próximas semanas é um ponto positivo, ou seja, a forma como o Porto aguentou bem a primeira parte, competiu muito bem na segunda parte. Acho que isso poderá ser um bom tónico para os jogos que faltam e não mais uma dificuldade a acrescentar que poderia haver nos próximos jogos. Acho que isso foi, pelo menos, acho que essa é uma parte positiva que sai do jogo de ontem, a forma como o Porto depois, e é um ponto que já podemos tocar, que é a expulsão e o golo. Pensei como tu, minha Nossa Senhora, o que vai acontecer aqui? E a primeira coisa, manda umas mensagens, é homem, muda na equipa, mexe. Depois eu percebi, quando Farioli faz só 4 substituições ao intervalo, eu percebi a estratégia, que é, se eu aguentar o 1-0 até ao intervalo... Eu depois vou tentar ganhar. Eu se calhar, na melhor das hipóteses, vou ter de levar isto ainda para o prolongamento, portanto eu vou exigir mais 30 minutos dos meus jogadores, mas estes 30 minutos a nível físico, lá no Excel dele, ele pôs lá uma fórmula, disse aí ao Castro, peguei uma fórmula. Ele pôs ali uma fórmula e disse, não dá, vamos aguentar o intervalo, porque se estes jogadores entrassem e jogassem os mais 30 minutos, depois poderia ser prejudicial para os próximos jogos. E estamos a discutir já agora, porque acho que as pessoas gostam muito deste, não é? Não gostam que a gente fale dos árbitros, mas eu vou falar mais tarde. Então, que é, nesse por isso aspecto, aí eu acho a que substituição, só no final. Está explicado, só no intervalo. Está explicada e ok. Mas eu acho, só não concordo completamente contigo, porque eu acho que era, mas talvez fosse muito cedo, talvez. Era uma mexida muito cirúrgica e muito simples, que era manter o que tinha, ok, sem mexer, sem fazer a substituição. Farioli mudou muito a equipa, claro, porque teve que mexer na defesa, obviamente. Sim. No meio campo, obviamente, porque foi buscar o Pablo para trás, o Fofana teve que, não é? O Fofana e o Gabri tiveram que ficar mais presos e isso mudou muito.
E eu acho que ele E tinha opções no banco para fazer. Sim, eu acho que com uma mudança muito cirúrgica, um jogador, não é? Que era tira o Mofi e põe o Kivior. Sim, qualquer coisa. Ou põe o Varela. Tira o Mofi e põe o Castro. Tira o Mofi e põe o Mamin. Tira o Mofi e põe um cone com uma bola em cima. Mas não interessa, mas pronto. Mas aqui, taticamente, e aos 8 minutos, pronto, ainda não estávamos a pensar que aquela inutilidade toda se revelaria mais tarde. Pronto, tudo bem. Mas era o ponta de lança. Era o tipo que eu... É a minha forma, não é, de ver. Era o tipo que eu sacrificaria, porque entendo que perderíamos, por exemplo, a hipótese de dizer, ok, mas e depois como é que eu saio longo? Aqui enfiado, como é que eu saio longo? E depois mas também não fez muita diferença porque ele tem muita dificuldade em ganhar bolas longas, curtas, mas pronto, ainda que as pudesse ganhar, ele tinha que recuar tanto, também ele, que isso não era uma possibilidade. E depois eu libertava aos extremos, eu passava, eu tinha sim. imediatamente passado aquilo ao 4-4-2 que ele de facto aplicou, sendo que os meus dois eram o William e o Borja. Sim. Não é? Não, 4-4-1, sendo que o 1 era um... Porque não havia... Sim, 4-4-1. 4-3-2. Que foi o que fizemos na segunda parte. Sim. E não ficaste surpreendido quando o Mofi não sai ao intervalo? Fiquei. Disseste 4, vou entrar 4. Um vai sair o Mofi. E eu fiquei... Mas continuo-te a dizer, bastava um. Mas deixa-me só pegar no Mofi. Se calhar... Estamos a ser assim injustos, o Mofi tem... Assim como, mas aquilo era claramente aquilo é estratégico do Farioli. É uma coisa que eu já discuti aqui contigo uma vez e tento explicar muitas vezes aos meus amigos e há uma dificuldade em perceber isso, que é, não, aquilo é uma convicção, ele quer jogar com um ponta de lança. E era, até porque ele depois tira o Mofi e põe a golo, não é? E ele quer fazê-lo. Quando eu penso, não, ok, libertas os extremos, eles é que vão atacar porque nós só vai ser em contra-ataque, né? Vai, eles que corram, eles que tentem. Não, ele não vê assim o futebol, é tal coisa. Tu podes ser vegetariano e, portanto, eu posso-te apresentar, que é diretamente para ti, tá? E eu posso-te apresentar o melhor corte de carne do mundo, que tu vais achar que aquilo não presta, não é? Não vale, não é daquilo que eu gosto. E, portanto, eu percebo que ele tivesse mantido o Mofi, porque aquilo é uma convicção do homem, ele quer aquilo assim, não há nada a fazer. Mas, obviamente que e ele está certo, aparentemente. Não, claro. Ok, claro que... Até ao fim. Eu percebi depois as substituições ao intervalo. Só para pegar no Mofi. O Mofi teve uma primeira parte da temporada bastante conturbada, psicologicamente, por tudo o que aconteceu no Nice. Agora, deixa-me só... Acho que nós aqui não costumamos ter grandes paninhos quentes. No jogo contra o Nottingham, tu não estiveste no Dragão, pois não? Não. Mas esse foi o primeiro episódio desta temporada onde houve uma clara... Qual é o contrário de sintonia? Sintonia, pode-se dizer? Existe? Ok. Caíram-lhe em cima, não foi? Epá, houve não digo tensão, não foi nada, mas claramente o público estava farto, ficou farto naquele, não só pelos falhanços, porque falhou alguns golos no Dragão e ontem, porque aquele gesto técnico que tu falavas que ele tinha toque de bola, e ele tem de facto toque de bola, e ele depois tentar aquilo quase na pequena área, em vez de mandar um balásio para o meio para as redes, ou que tentasse um toque de bola para o lado, que também podia arranjar maneira de falhar. Eu não tiro isso de hipótese, não é? Mas ali, não, um ponta de lança ali tem que fazer golo. Tem de fazer golo, ou tem de pelo menos mandar à trave. Eu percebo, ou estar com força e ele defender, ou, sim, não sei. Eu percebo o lance em que o William põe a bola na barra ontem. É difícil, não é? Porque é com o pé direito dele. Tudo bem, mas ele finalizou bem. Eu percebo a seguir o Fofana, que é um médio que tenta cabecear para assistir não sei quem, em vez de tentar meter a bola lá dentro, vez, não é? Eu ainda consigo, com muito custo, e peço já desculpa à mãe de Fofana, não foi o meu melhor momento, Dona Fofana, eu peço-lhe desculpa, mas pronto, agora num ponta de lança, não. Fome, desculpa, não é? Tens que ter fome. Peço desculpa à mãe do Mofi, mas o Mofi de facto... Não peço tanto, porque ela há métodos contraceptivos que podiam... Não, claro. Essa desintonia no Dragão de facto foi assinalada, foi o primeiro momento de clara desintonia entre adeptos e jogadores este ano, o que é absolutamente normal, mas notou-se, até porque, indo ao jogo, quem estava lá, há dois momentos que eu queria sublinhar, um era este e o outro é o Porto marca 1-0, tem várias oportunidades e sente-se no
ambiente de estádio, sente-se, isto hoje vão ser 3-0. Sentia-se que o Nottingham tinha rodado não sei quantos jogadores, estava claramente às aranhas em relação a todas as movimentações do ataque do Porto. O Porto parecia que tinha descoberto a forma de marcar golos e de repente o Martim Fernandes tem aquela infelicidade. E esse é um momento, peço desculpa de estar aqui a sublinhar isto, mas no jogo com o Stuttgart, eu referi aqui isto, os adeptos, claro que os Super Dragões começaram a cantar a música venceremos, venceremos, venceremos outra vez, o Porto vai ganhar a taça, como em 2003, apenas e só quando o Porto faz o 2-0 contra o Stuttgart. E já tinha uma vitória de lá, portanto estava a ganhar o 0. Mas eu disse porque que sentiu, todos nós sentíamos. mas, não, isto é para percebermos como é que os adeptos percebem o jogo. E com o 0, os adeptos começam a cantar aquela música e não chegam ao fim da música porque estão a cantar essa música e a bola está a ir direta para a baliza do Diogo Costa, vinda do pé do Martim. É um karma absolutamente incrível. Mas isto para dizer, é o karma, mas também para te dizer que pressentiu-se que aquilo ia ser nosso. E de repente, os jogadores sentiram isso, os adeptos sentiram isso, e o Nottingham depois sentiu-se mais confortável no jogo. Depois o Porto volta a falhar mais golos, atenção, e faz um jogo bastante competente, com exceção da finalização. E isso depois custou-nos a vitória, custou-nos a passagem. É muito difícil tu jogares sem ponta de lança, não é? É muito difícil. E eu todos os dias, e apesar de que o Porto me lembro dos adeptos, não, do Samu, claro que sim, dias, noites. Mas apesar do Porto jogar, mas a parte do Porto... Como diria a Luciana Abreu, às vezes sinto-me um piano assombrado, toco-me sozinho à noite, não é? Que acho que é uma frase espetacular e não é assim tão só porque então, mas lembro-me muitas vezes de todos os adeptos que diziam que o Samu não lhe chega. Calma, Pedro. Então, mas estava preparado para essa Luciana Abreu. Mas pronto, vou pensar só que a Luciana Abreu disse outra coisa, que gostava muito das pipocas do Arrábida aqui ao lado, para ver se eu consigo distrair. Luciana, pá, espetacular, muito bom. Ok. Pronto. Será que era sobre... Não era Samu? Não. Deixa-me só dizer por causa do Samu. É engraçado que o Porto, a partir do momento em que não tem Samu, joga de forma diferente com o seu avançado. Mas o Porto, não, ou porque não tem avançado. Porto, não tem avançado. Okay. Logo aí a coisa complica, não é? Porque é tal coisa. E depois ainda por cima parece sempre, e isto custa-me. No caso do Mafia, ele parece-me desligado da equipa. E ok, chegou tarde, para a época, já está há algum tempo, né? Mas pronto, tudo bem. No caso do Gul, menos desligado da equipa. Mas custa-me a entender porque é que o que entra sempre melhor do que o que está. Não é? É assustador. O gajo que entra de início é inútil. E o que entra a seguir, pronto, melhora aquilo. Não é que melhora assim, mas melhora qualquer coisa, não é? Gulos, por exemplo, não. Nicolas Batatoides, nem um nem outro. É pouco. Mas porquê? Não consigo entender. É porque eles estão no banco a ver o tipo a jogar. Ei, este gajo está a jogar tão pouco. Mas tu jogas mesmo pouco, eu já te vou mostrar. Não sei, mas entram sempre. Não sei se tu concordas, mas eu acho que o que entra sempre melhor. Ou então, é a maneira de olhar. Nós ficamos tão fartos do que está a jogar que seja o que for que venha a seguir, já achamos melhor mesmo que seja igual. Talvez seja isso. E eu achei que mesmo em Nottingham ontem, o Gul foi mais do que o Mofi. Mas lá está, se calhar também é porque eu já estava a achar qualquer coisa. Sim. O piano da Luciana era melhor do que o Mofi. Quer dizer, pelo menos mais interessante era seguramente. Deixa-me... Pois, isto do Nottingham é uma outra coisa que o Porto não quebra. Nós falamos aqui logo num primeiro ou segundo episódio. E tivemos 2 oportunidades este ano de quebrar a maldição em Inglaterra. Mas depois também é assim, sofremos 4 golos do Nottingham em 3 jogos. 2 penaltis, 1 autogolo e uma bola de ressalto que bate no Rosário. Enfim, são 4 golos de porcaria, são 4 golos da treta que sofremos frente a esta equipa e por isso não estamos... Quem não deve gostar nada destes amigos é o Martim, ou então gosta muito deles e faz de propósito, mas eu como acho que não, porque quer dizer, desde o penalti desnecessário... Sim. Não, é aquilo, é uma infelicidade. É uma infelicidade. Mas... o autogolo não é só a infelicidade. Não, o autogolo é claramente desconcentração, não... Sim,
ou excesso de confiança, o que E é quiseres. muito longe. Sim, E ele devia, obviamente, eles sabem quais são as posições mútuas uns dos outros, mas é muito longe. Custa-me, como é que o Diogo não chegou lá a tempo também? Será que A era bola vai- ali a bola mesmo vai que ele muito devia lá tensa. estar? Pois vai. a bola vai muito tensa. E achas que ele rematou? A bola vai mesmo muito tensa. Enfim, pronto. Aliás, esta percebeu-se não- da forma quando ele dá a bola, percebeu-se. vai Ui, entrar. lembro Pois, perfeitamente. no estádio No estádio é diferente. foi Percebe-se uma logo. coisa de. Olhem para isto. Mas, enfim. No meio desta eliminatória, fomos ao Estoril fazer um jogo muito competente. Tu tinhas dito aqui a semana passada que estavas muito confiante. Eu tenho 2 ou 3 amigos que me dizem assim: pá, gostava de ter a confiança do Silva. Pá, Olá, Ana Luísa. e olhar para o Catro. E olha para o 4. O 4, já vou falar do 4. Mas o Porto fez um jogo competentíssimo. Aqui o Pedro Jorge da Cunha no ataque rápido, numa destas cadeiras, disse aqui no episódio que foi a melhor exibição, pelo menos de 2026 do Porto. Tenho algumas dúvidas em pôr as coisas tanto assim, porque tendo em conta o adversário, houve outros adversários, se calhar, nível. O Porto faz uma excelente exibição na Luz também, falha o resultado. Acho difícil estabelecer ou concordar inteiramente com essa frase, mas é uma exibição sem espinhas, aquilo que o Porto fez na Amoreira. Deixa-me só dizer uma coisa, não falamos muito do Bednarek, mas o homem se calhar estava habituado que aquelas faltas não fossem marcadas na Premier League, ou pelo menos que não dessem cartão vermelho na Premier League. Aquilo foi uma entrada muito atabalhoada. Uma entrada para vermelho. Não, sem dúvida nenhuma, não tenho. Não estamos a dizer nada. Ele se calhar achou que ia acertar mais na bola, precisava de marcar ali a sua posição, foi demais, foi expulso. Também Obviamente hoje, e agora, erros, 11 contra 11, tínhamos limpa e... Sim, sei lá. Se eles marcavam também outros 2 penaltis. Não sei, se calhar não, se calhar sim, mas não foi mais fácil. Mas ele tem azar. Aliás, e eu acho ótimo estes jogos, que é para a malta, aquela malta que diz, não, mas aí às vezes jogar contra 10, vejam quando nós jogamos contra 10, não é mais difícil, é mais fácil. Quanto menos estiverem do outro lado, tipo, quanto mais mofis eles tiverem, para nós. Sim, sejamos inteligentes a usar essa vantagem. Mas ainda ao Estoril, o Porto cedo se percebeu, e o resultado ao intervalo até é mentiroso, porque podia ter sido com números bastante mais avolumados, e o Porto fez uma exibição competentíssima, não deu qualquer hipótese ao Estoril, não me lembro de grandes coisas do Estoril. E não fraquejou, e sobretudo não houve ali um ponto, e por isso só ficou a faltar outra vez o gol do Gul, não é? Depois o homem faz ficou-lhe a faltar o gol, não as oportunidades. Sim, mas marcou, mas estava em fora de jogo, já aconteceu isto uma outra vez em que tenho... Pois, eu também preferia, eu aliás acho que deviam fazer essa adenda, e quando é o Gul a marcar não há fora de jogo. Senão isto não... Eu assino já. Mas achei o facto, estou de acordo com tudo, sim, muito competente, jogamos muito bem, o Gabriel fez um excelente jogo. Pois. Ontem menos, mas lá está. Mas ele ontem está a fazer uma... Eu não teria tirado o Gabriel em condições normais ao intervalo. E ele teve que fazer 2 lugares, ou 3. Claro. Eu acho que na segunda parte teria sido muito importante o Gabriel. Mas depois não tinhas aquele nível de músculo que... Não, mas jogava mais avançado, percebes? Acho que faltou alguma... em vez de tirares o Gabriel, tiravas o Mofi. Sim. Mas eu isso... Claro. Tá, mas... Pois. Já tínhamos concordado sobre em isso. qualquer não hipótese. Exatamente qualquer hipótese. Seja o que for. Mas é assim. Mas ele fez um excelente jogo no Estoril. E já tinha feito uma ótima primeira parte contra o Nottingham, que depois tem aquela paragem cerebral daquele amarelo. Que é o... Mas ele disse tem algumas. Mas a questão é, a equipa sofreu sofre um golo, e isso não nos disse nada. Contra o Estoril. Contra o Estoril. E isso, depois do que tinha acontecido com o autogol do Martim, e depois do que tem sido a nossa história esta época, não é? Vida o resultado na Luz, não é? Em que estas coisas nos abalam, e nos abalam forte, e nós recuamos, e não houve isso. Não houve Por isso é que eu achei importante a na forma Amoreira. como o Porto foi eliminado em uma Nottingham. reação, e foi um vislumbre que eu até acho que se concretizou em Nottingham, mas não no discurso, e eu espero começar a vê-lo no discurso também, porque já falaremos sobre isto, vamos deixar para daqui um bocado.
mas que foi o facto que é o crescimento da equipa enquanto equipa, que é sim, sofremos um gol, não há nada, vamos fazer o terceiro, e fizemos o terceiro. E em Nottingham, que depois do intervalo, em que aquilo tudo, aquele primeiro quarto de hora abalou-os e eles aguentaram, e que depois do intervalo claramente toca reunir, não é? E nós entramos como uma equipa já crescida que disse, sim, temos menos um, mas a gente tem que marcar um gol, desculpem lá, e vamos tratar disso. E eu acho que isso é importante. Em termos académicos, isto chama-se cagança. Esta cagança isto não é festejar antes do tempo, isto é assumir, e nós temos que assumir às vezes. Não, os campeões são assim. E eu não gosto desta coisa de, temos 5 finais, não, temos uma que é no Jamor, porque já desperdiçamos a outra. E eu espero ter uma no Jamor. De resto não há finais, há um jogo em casa contra o Tondela. E querer fazer de um jogo em casa contra o Tondela a final do campeonato da Europa, não, está mal, está errado. Eu não quero essa pressão sobre os meus jogadores porque eles são melhores. E eles têm que saber que são melhores. E isso não pode fazer com que se desleixem, com que se desconcentrem, com que não levem a sério o seu trabalho, com que não levem a sério o adversário. Não, isso é a condição básica para entrares em campo. Não é? Se fores um gajo que vai entrar em campo a lixar-te para aquilo porque eu sou muito bom, não entras. Ponto final. E portanto eu acho que isso é importante. E no Estoril eu vi isso. Sim, estes tipos não fizeram nada, fizeram um golo. Vamos fazer outro. Pronto. E acho que devíamos... E isso tinha-nos poupado uma série de problemas esta época, digo-te já. Sim, não tínhamos perdido na Luz, por exemplo. E se calhar em casa contra o Sporting, mas... Provavelmente a casa contra o Sporting. Sim. No Estoril, não sei, foi aqui falado no ataque rápido de uma espécie de dura ao Oscar, do Bednarek e também do Farioli. Uma dura, ou seja, meio raspanete, meio tudo. Porque ele saiu zangadinho. Se bem que o Gabri, por exemplo, no jogo contra o Nottingham... O Gabri sai sempre zangado. Sempre. E foi à minha frente, bateu no banco várias vezes. Sai muitas vezes zangado com ela, acho eu, também. Há uma parte. Sim. Só uma parte dela. E ele acho que nesse jogo contra o Nottingham, em casa, ficou mesmo zangado porque estava claramente a descobrir ouro em tudo o que mexia e depois falhava qualquer coisa à frente e ele ficou um bocadinho zangado por não ter dado mais e também se calhar zangado com ele porque saiu mais cedo porque tinha um amarelo estúpido que ele levou, uma falta que não tem qualquer sentido, mas Oscar, não sei, muita gente também diz o Oscar devia ter sido inscrito na Liga Europa. Agora, é fácil perceber. Hoje, o Oscar devia... porque inscreveram o Moffi e não inscreveram o Oscar. Claro, estamos de acordo. Agora é fácil. Tá? Agora é fácil. Agora, na altura... Não, mas na altura o Moffi é... Mas na altura o Moffi é inscrito com Samu a 100%. Sim. E já vendo gol. Para ficares com 3. Mas aliás, nós compramos o Moffi. Sim. Nós compramos o Moffi para fazer... Sim, para ficar com 3 extremos, né? E 3 avançados. Sim. Mas jogas com dois extremos e um avançado. Por isso poderia ser mais... Sim, mas o Farioli explicou muito cedo na época que olhava para Gul. Porquê? Lá está, voltamos aos cortes de carne. Para o Gul como um tipo muito útil, mesmo jogando a partir da esquerda. Ao lugar do Oscar. E depois está-te a chegar às mãos um miúdo de 17 anos. Eu percebo perfeitamente. Ainda não tinha mostrado aquilo que já mostrou. Sim, é uma decisão... Em que eu não sei até onde é que Farioli esteve envolvido nisso, ou nessa escolha, ou se é mais uma escolha da estrutura, uma excelente escolha. E, portanto, admito perfeitamente as dúvidas, não discuto isso. Não acho que o tipo não presta porque não inscreve. Acho agora uma pessoa lamenta, não é? Mas não... que sim, hoje lamento. Mas lá está, é tal coisa. Olha, eu lembro perfeitamente. Hoje lamento que não tenham inscrito João Brandão em vez do Moffi. Sim, esse João Brandão. Mas só para recordar, não é memória da semana, mas quando o Porto vence a Liga dos Campeões, em 2004, no inverno vai buscar Maciel e Sérgio Conceição, nenhum deles é inscrito, e eu na altura disse, o Sérgio Conceição não é inscrito, porque já tinha jogado pelo Inter na Liga dos Campeões nessa época, e na altura havia esta restrição, e na altura lembro de ficar, o Sérgio Conceição ia dar jeito. Pronto, não foi preciso. Porque assim os resultados... O Oscar ia dar jeito ontem. Se calhar ia dar jeito, se calhar não. Sim, e ele é bom.
Sim, claro que ia Todos dão jeito. obviamente. Mais alguma coisa a falar sobre o Estoril? Ian Castro. Porque o Ian Castro, aqui temos elogiado muito o discurso frontal dele, Muito sempre. Não, no discurso frontal a mim diz-me nada. Não, as ideias Eu dele. elogio, sim, o Sim, facto as ideias dele, e etc. dele practice what you preach. Ele não Certo. diz só. Sim, não é? mas ele ele foi- não é Manuel José. Mas Ele é que faz. Mas ele depois tem uma bicada ao Farioli no final do jogo de algo que eu creio que o Farioli fez uma vez esta época, que foi parar o jogo de Diogo Costa. Mas eu acho que aquilo já vem do jogo no Dragão, os bancos pegaram-se. Sim, pegaram-se. Eles não se gramam muito. Não se grama. O Catro não deve ser o maior fã do Futebol Clube do Porto, não sei. Mas nós também achamos sempre que ninguém nos grama. E a verdade é que temos motivos para isso, porque 90% da malta não nos grama mesmo, não é porque nós somos estúpidos. Agora, e acho que já vinham pegados e portanto aquilo... Mas é só uma espécie de mito que Diogo Costa faz isto várias vezes. Não. Não, fez Só uma. E o que o fez Catro uma. diz foi: eu devo ser mau treinador porque não mandei o Robles para o chão. E o que eu devo dizer ao Catro é: sim, és. Se isso tinha resolvido o banho de bola que levaste durante o jogo todo, então devias ter feito isso. Se bem que ao sim, intervalo também não devias. o que fez também não resultou assim tão bem, não é? Mas repara, assim, eu vou-te dizer, eu não tinha levado uma carga de lenha de 10 gajos, não me tinham, mandaram-me para o hospital, estou há 15 dias internado, todo partido. Eu não tinha levado essa carga de lenha se tivesse fugido, mas eu não fugi, porque é feio. Não, é estúpido só, não é? Portanto, o Catro se acha que tinha mudado o jogo e se acha mesmo que tinha mudado o jogo se o guarda-redes lhe tivesse dado 1 minuto, porque é esse o tempo, não é? Para ele mudar o rumo do jogo e não o fez, é incompetente. Ponto final. Claro. Não E depois ia também cumprir, não ia violar nenhuma regra, não... E depois tem Portanto, aquele ele é discurso incompetente. moralista de coitadinho do Pizzi que levou com assobios, porque na Escócia de certeza que eu nunca vi adeptos do Hearts a assobiar ex-jogadores. O Pizzi do- levou com subiu. Isso nem ouvi. Disse que era muito feio, que era muito triste os adeptos do Porto assobiarem o Pizzi. Pois não ouvi. Só Ele na Escócia certamente. Ele precisa de vir cá. Ele precisa de vir cá porque há ali 1 ou 2 aspectos que ele tem que acordar para a vida, na verdade. E aliás, sobre o facto das paragens para reconfigurar a equipa, devo dizer que e eu acho que já te disse aqui que acho que Farioli é um maná para nós, caiu-nos muito bem, ele tem claras qualidades de liderança da equipa, a malta sai zangada, mas a seguir está lá pronta para aquilo, ele consegue gerir muito bem isso. E eu já houve duas vezes, sobretudo durante esta época, que pensei, tu fizeste diferente, tu pensas. E acho que ontem isso ficou muito claro. Ficou muito claro, ele reconfigurou completamente a equipa na segunda parte. Foi completamente diferente. Resultou, podia não ter resultado, claro, já vimos resultar e correr mal como na Luz, já vimos não resultar de todo. Mas ontem foi uma reconfiguração e há muito pouco tempo. Ele disse que foram 3 minutos. Se calhar foi um bocadinho mais. Mas é muito rápido. E são muitas mudanças. Muito poucos jogadores, tirando o Varela, muito poucos jogadores tiveram que fazer a sua missão. Não é? Habitual, sim. Habitual. O Fraulo tinha que descair na direita, fechar para o o William centro. e para o meio, tinha que fechar o centro, mas ele é 2, mas o Fofana também tinha que se preocupar com a esquerda e tinha que ser o médio atacante, que é muita informação ao mesmo tempo. E por isso percebo também que ele estivesse muito contente com os jogadores, não é? Porque eles aparentemente perceberam. Sim. Chupa 4. Devia ele ter dito. Exato. Houve um jogo da B, ainda antes de irmos a falar do Tondela e do Sporting para a taça. Houve um jogo da B, quase que morria o efeito andorinha. Estávamos descansadíssimos, certo? Estava descansado, sim. Mas eis que aparece, deixa-me só não confundir, porque depois se confunde, que agora há um Francisco Fernandes, primo de Martim Fernandes, e o Eduardo Ferreira.
Mas o golo foi do Eduardo Ferreira, que depois assinou Já tinha dito contrato. aqui que nós precisamos de ver aquele moço. E olha, pum, mas gol. Um golo não quer de dizer ponta nada. de lança, assim. Sim, mas calma, né? Não tentou picar a bola, para não. Nem tentou dominar. Foi Fofana, é para a baliza, não vais conseguir dominar, tenta, né? um golo muito, muito interessante em Passos de Ferreira frente ao Assistência Lusitânia. de cabeça do Mateus Schmidt. Também. Exatamente. Incrível, né? Muito bem. Mas não, estava-te a dizer, há o Francisco Fernandes, que é primo de Martim Fernandes, Que é ainda mais pequeno do que o Mateus Schmidt. Ele deve ser assim. mas que se estreou pela equipa B. Mas estava-te a dizer o efeito andorinha, porque João Costa estava na baliza, sofreu um grande golo, é verdade. Dois grandes gols. Dois grandes golos, um anulado. Agora, outro. porquê que aquele homem saiu do Feirense, não sei. Até hoje. E já foi há muito tempo. Sim, Foi ganhar mais, seguramente. seguramente para a Lourosa. Mas Não, foi. Sim, para outros sítios primeiro, mas acaba em Lourosa. acaba em Lourosa. Em casa. Mas o efeito andorinha continua. João Costa na baliza, o Porto B não perde. E agora mais um jogo na segunda-feira frente ao Leixões, não é? Agora, Eleições em casa, novamente, segunda-feira, 18h45. Não precisam de se preocupar. Eu, se tiver que insultar o homem, vou lá e insulto, não preciso de ir ao jogo. Então, mas o que eu queria retirar disso, porque falámos nisso, se não foi a semana passada, foi há 2 semanas, naquela insistência, o campeonato está feito, agora tem que servir para outras coisas, não me deem mais Cauês. Eu não sei se o Cauês aleijou-se, casou-se, mas puf, desapareceu. O que tem permitido que nós vejamos mais gente, ainda por cima o Diniz regressou, portanto estamos a jogar. Eu acho que já só falta mesmo decidirem se o Filipe fica ou não fica, na equipa, no clube. Nem vou emitir a minha opinião, mas tenho que decidir isso porque o Luís Gomes tem que jogar, tem que fazer minutos. E se o Filipe fica, então o Gabi já fez muitos minutos, já vai muitas vezes à A, também tem que decidir muito rapidamente qual é o futuro dele, porque o Luís Gomes tem que fazer jogos, porque para o ano ele tem que ser titular. E acho que ele tem um vasto potencial. Mas temos visto mais gente jovem a jogar, mais minutos para os mids, agora a estreia do Francisco Fernandes, do Eduardo Ferreira, que são sub-19, e isso é importante porque nós não temos Youth League, não é? Fomos terraplanados. Já agora eu não sei como é que estará, mas o Benfica está a jogar agora a meia final, e é uma competição importante porque é uma montra, dá palco, porque os miúdos devem adorar jogá-la, não é? Porque é a Champions deles. E portanto por aí as coisas estão a correr ainda melhor, e como se vê não levamos nenhum 5 dolorosa, fomos lá, empatámos, dominámos o jogo, tivemos bem, e se o Vonich for para devolver à procedência, então é deixar jogar o Eduardo Ferreira e põe-o a ganhar no banco. Há pouco nós esquecemos de falar do Betis. Porto foi eliminado pelo Betis. Ontem o Braga, parabéns ao Braga, parabéns aos seus adeptos pela Fantástica reviravolta. fantástica Não reviravolta. vi nadinha, como é evidente, mas fantástico. Sim, tem ali. Aliás, só comparável aos 5-0 do Sporting ao Bodo. Sim, outra reviravolta, se bem que esta ainda Não, foi esta ainda dentro foi de um jogo. Esta sim, foi dentro dentro de do um jogo que estava bastante complicado, e acredito que psicologicamente chegam a levar um 3-0 que é anulado. Isso ali foi um clique, porque depois há um gol. Provavelmente. E isso é por isso que a parte mental no futebol não pode ser nunca termos chegado ao desvalorizada. intervalo em Nottingham a perder só com um também, não é? Permitiu que o jogo fosse, que a segunda parte fosse diferente, claro. Supertaça do ano passado. Exatamente. O Base Dost ter-nos permitido fazer aquele golo, não é? Que era o 3-1, à altura faz muita diferença, sim, a parte mental. A parte mental, sim. Só para não desvalorizar essa parte. Por isso, não podemos falar. Vamos agora à figura e depois falamos falamos do Tondela e do Sporting. Figura da semana. Silva, a tua figura da semana não é ninguém do Futebol Clube do Porto. Quem é que nos traz? Ainda, pelo menos. Ainda? Bem, poderá ser, não é? A minha figura é Marie-Louise Eta. Sim. Até tu, até minha. Apresenta-me, por não favor. sei. Bem, a Maria Luísa é a nova treinadora do União de Berlim, não é? Foi contratada, nomeada para treinar uma equipa da Bundesliga, equipa do Diogo Leite, curiosamente, que não sei se foi essa época passada, teve um início muito interessante, não é? Fartaram-se de ganhar jogos e estava nos lugares de cima. Já foi há 2 já anos. não devem estar. Pronto. Mas então ela foi contratada, ela é
está no comando técnico desta equipa, dos séniores, masculinos, e logicamente isso é notícia, né? E foi notícia por todo lado, e despertou aí a verborreia, desencadeou a verborreia de um lado woke, do outro completamente anti-woke, ambas basto parvas na minha opinião, como são todos os radicalismos, não é? Quando levas as coisas aos extremos não corre bem, tirando o fanatismo pelo Futebol Clube do Porto, esse eu percebo e acho que toda a gente devia praticar. Mas eu trago-a aqui porque no meio disto tudo, este barulho todo, e de ser a primeira mulher que vai comandar uma equipa masculina numa das grandes ligas mundiais, e isto é obviamente uma notícia, houve uma pessoa que disse uma coisa bestialmente sensata e que espelha tudo o que eu penso sobre e sobre este assunto em específico e sobre este tipo de assuntos. E eu trago-a aqui porque acho que um bom mundo, um mundo melhor, seria um mundo em que isto se verificasse. E quem analisou desta forma perfeita foi a própria Maria Luísa, que disse, salvo erro ontem, numa conferência de imprensa, em que lhe estavam a perguntar, então, como é que é? Porque ela já foi insultada nas redes sociais e, enfim, o que sabemos, então, como é que está a sentir? E a pressão? E ela disse, eu o que quero, o que aspiro, o que eu gostava mesmo é que essa pergunta não tivesse que ser feita. É que ninguém me tivesse que perguntar como é que eu me sinto por ser mulher ou como é que é. Eu queria só que falássemos de futebol. E isto tem que ser o objetivo. O objetivo da luta pela igualdade de géneros e por todas as igualdades tem que ser este. Tem que ser o facto de elas não nos passarem sequer pela cabeça. Eu não tenho que perguntar eu não tenho que demonstrar a minha abertura por uma opção sexual ou por um género ou pelo que quer que seja. Ele tem que ser tão normal como os outros todos. Ponto final. Aquela senhora é a treinadora. Também não percebo porque é que no futebol feminino as avançadas são avançados. Não sei o que é que isso pretende provar. Porque não são avançadas. Ponto final. Mas aquela senhora é a treinadora de um clube de futebol, ponto final, e ela deve ser julgada pela sua competência, deve ser insultada porque os adeptos insultam treinadores, o melhor, o ponto, o zénite da inclusão é esse, e o facto de ter sido ela própria a dizê-lo deixou-me um quentinho. É isso mesmo, Maria Luísa, estás 100% correta. E bem-vindo, oxalá lhe corra bem, porque inevitavelmente, até porque eu sou velhinho, portanto estas coisas eu fico sempre com que devia conseguir evitar, mas não consigo. Oxalá as coisas lhe corram muito, 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 muito bem. Estou a torcer por ela, mas se correrem mal não é porque era uma mulher, claro. Seguramente o Anselmi não era, não é? Que saiba. Uma pioneira. Deixa-me só dar nota, porque estavas a falar de mulheres, uma mensagem de boa recuperação, melhoras para a capitã do Futebol do Porto, a Ema, estava a falar de Gonçalves, a capitã do Futebol do Porto, lesionou-se, uma lesão chata, não joga mais esta época, ainda há um título para 2 títulos para conquistar, a verdade é essa. Um deles está a conquistar. Está praticamente no bolso, o outro será muito complicado, mas seria incrível fazer história no dia 17 de maio, no Jamor, frente ao Benfica, final da Taça de Portugal. A minha figura da semana, muito rapidamente, PP. Nós aqui, os adeptos, muitas vezes, obviamente, somos injustos e porque somos levados pela tal fanatismo e emoção que... Até como office, se calhar somos injustos. Para a semana, se calhar, será a nossa figura da semana. Esperemos que sim. E é uma estrela que marque como sempre dissemos, ele tinha aquela qualidade. É isso. E vai fazer um hat-trick no jogo da Taça. Mas o PP marca um gol, fez um jogo bastante competente frente ao Estoril. Depois o Fraolt, que foi eleito melhor em campo, disse que este prémio era para ele. Gostei de um jovem bastante maduro, como é Fraolt. Obviamente que isso não retira as críticas que nós fazemos. A PP, isso são, acho que fazem parte deste jogo que nós aqui também praticamos, mas é sempre bom ter o PP porque nós reconhecemos-lhes a ele as qualidades
que já vimos em determinadas épocas. Sabemos o potencial que ele tem e que muitas vezes é desperdiçado, ou às vezes por insistência do treinador. Será? É isso que nós aqui tentamos comentar de forma mais justa ou injusta, mas fica aqui a figura da semana. PP, temos então, deixa-me só dar nota que no voleibol está muito complicado. Isto parece complicado ganhar em casa. O Porto perdeu 2 vezes em casa contra o Benfica 3-2, foi ganhar 2 vezes à Luz 3-0. E depois perdeu outra vez. Portanto, Não, perdeu uma vez, depois ganhou 2 vezes na Luz e depois agora perdeu em casa outra vez. Fica complicado, mas esperemos que no quinto jogo o Porto consiga. O próximo é o quinto? O próximo é o quinto, já foram 4. Não, sobretudo porque este jogo fechava, não é? Exatamente, o Porto teve uma oportunidade para fechar o jogo com a ganhar 3-1. 2-0. Exato, isso foi bastante duro. Ali houve uma descompressão que lá está, é fatal. É fatal. Mas sim, fica votos de boa sorte para o quinto jogo do Porto de acesso à final do Campeonato Nacional de Voleibol. Vêm aí 2 jogos no futebol. Não são finais, já disseste há pouco. Uma delas é uma meia final. É uma meia final. Sim, é uma meia final. Sim, mas é a segunda mão da meia final, sim. Portanto terminou, né? Exato. Ali, ganhas ou perdes, se perderes, foste. Já não jogas. Sim. Se ganhares, tens uma final. Essa eu ainda admito que encarem como uma final. Agora, frente ao Tondela. Nós aqui a semana passada dissemos que o Tondela ganhasse os jogos todos. Obviamente que nos esquecemos que o Tondela ainda ia jogar contra o Porto. Mas assim, mas se o Tondela ganhar todos os jogos até ao fim... Se me garantirem que o Tondela ganha todos os jogos até ao fim do campeonato, eu perco. Está tudo bem. Sim, é isso. Só que não me vão poder garantir isso, não é? Mas não. E portanto eu vou ganhar. E vou ganhar feio. Ainda por cima. Vou ganhar por muitos. Mas é só porque não tenho a garantia de que eles também ganham ao Sporting, neste caso. Se me garantissem isso, estava tudo tranquilo. bem. Mas frente ao Sporting, esse jogo contra o Tondela, eu acho que não há... A grande divisão é dizer, é para ganhar, é para entrar bem, é para arrumar o jogo relativamente cedo, mas frente ao Sporting... Eu acho que o Farioli vai continuar e bem, isso, admiro muito isso nele. Concordo ou discordo, não interessa. Claro. Mas admiro a sua convicção e a sua coerência. Eu acho que ele vai continuar a ter 2 equipas e vai rodar novamente as equipas, portanto... Provavelmente muita da malta que jogou em Nottingham vai jogar contra o Sporting e não vai mal nenhum ao mundo. A questão aqui são as ausências por lesão que podem... Sim, lesões e castigos, isso não sei. Contra o Tondela, vamos lá ver. O Tondela está a lutar pela vida. Ok? E vai dar tudo. E portanto nós não podemos dar menos. Agora, era o que dizia antes, não nos podemos esquecer da diferença que há. Porque quando nós nos esquecemos dessa diferença, quando nós... não temos consciência da nossa superioridade, tendemos a igualar, não é? E é por isso que depois acontecem coisas que deixam as pessoas muito aflitas. Sofremos um gol, credo, que horror, e agora o que é que vamos fazer? E ficam todos atarantados e depois perdem com casa pia. Quando tem que ter a consciência profunda de que sofremos um gol do Tondela, ok, tudo bem. Marcamos 2, 3, vai-se ficar 5-1 em vez de ficar 5-0, é isto, bora lá, vamos lá mostrar estes tipos, não é? E acho que mesmo os adeptos o facto de ser valorizam muito estas coisas do não, e não mandar em arco, não, e temos que ser humildes. Não tem nada a ver com humildade, tem a ver com realismo. Ser humilde é fazer o meu melhor sempre. E isso não quer dizer que eu acho que sou tão mau como o outro, não é? É o meu melhor. E o meu melhor é muito melhor que o do Tondela. E é isso que eu tenho que fazer. E acho que o facto de há essa preocupação de se jogar depois do Sporting contra o Benfica, acho que isso não pesa, não pode pesar em nenhum momento do jogo, não é? Eu temo é que pesa ao contrário. Eu temo é que a malta entre lá já com o cabelo pintado e não sei o quê. Por acaso, acho que já era uma coisa que já podiam ter feito, já que estamos a falar do Tondela, desde Tondela, não fizeram. Então agora também esperem pelo fim, não é? Certo. Porque esse derby eterno, não é? Deixa ver, a eternidade é sempre... É como o amor, é sempre eterno enquanto dura. Sim. E portanto, pela sua eternidade, não sei que resultado é que vem dali. Sei que José Mourinho em jogos grandes não é para levar a brincar. E se o Sporting acha que pode levar a brincar, vai-lhe correr mal. Mas não me diz nada, nós temos que ganhar. É isso, não... Quer dizer, prefiro que eles percam. Tá, tudo bem, tá. Mas nós temos... Vá, Pedro. Nós temos o caminho aberto, não é? A verdade, volto a dizer... É só chutar para a baliza. Chutar.
A verdade, sim, ao picar, uma Não, picadinha, não piques. E acho que já te disse isto. O Porto não pode perder este campeonato. Não pode. Pois não. É que agora pode. Não pode perder. O Porto não pode perder por vários motivos. Mas o facto é que os nossos adversários não podem ganhar. Matematicamente, eles não podem ganhar. Eles já não podem ganhar. Eles já desperdiçaram todas as suas oportunidades para ganhar. Nós que não podemos perder, é que o podemos perder, não é? Eu percebo. Seria de facto dramático, porque seria uma oferta nossa. E acho que as pessoas devem ter, com conta, peso e medida, devem ter noção disso. Portanto, são 5 jogos. Sim. São 5 jogos, 5 vitórias. E não são as 5 vitórias mais difíceis da história do Porto. Não são. Frente ao Sporting, a estratégia, qual é que achas que vai ser? O Porto parte em desvantagem, qual é que achas que será a melhor estratégia frente a uma equipa muito competente, talvez o melhor adversário, o mais forte adversário em Portugal? Claramente tem uma campanha europeia muito assinalável. excelente. O facto de, como digo dos meus, digo dos outros, o facto de orgulho porque fui eliminado, não deixa estar. É mal eliminado mas também. Tudo bem. Eu também acho que é. Tu bem disseste que eles tinham muito boas possibilidades de passar e comprovaram. Isso, acho que vai haver uma meia final Arsenal Atlético de Madrid, que é uma coisa super aborrecida, mas enfim. O Sporting parte em vantagem, vem de um ciclo muito exigente de jogos. Nós também já o tivemos em março, superamos isso. O Sporting vem Arsenal, Benfica e depois Porto. Como é que achas que deve ser a abordagem do jogo do Porto? Uma abordagem cautelosa, à procura do golo, e depois sim é que vai para... Não. Ou deve entrar com muitas ganas de resolver o mais rápido possível? Como entraste em Alvalade e como entraste no Dragão contra o mesmo Sporting, e é assim que vais entrar, e não... Acho que não vai variar muito, e acho que é assim mesmo. Vamos fazer o nosso jogo, e o nosso jogo procura ganhar, e é isso que nós precisamos de conseguir contra o Sporting, e portanto acho que vamos pressioná-los alto, vamos procurar as nossas combinações e vamos tentar jogar da mesma forma, com uma pressão muito forte, com muito duelo. Acho que não vai ser muito diferente. E também acho que o Sporting não vai ser muito diferente. Não sei qual é que vai ser o resultado do jogo contra o Benfica. Dependendo do resultado do fim de semana, essa meia-final pode ter uma importância ainda maior para o Sporting. Como é que isso os vai afetar? Sinceramente não sei. Se os vai deixar mais pressionados e mais tentados a defender a vantagem que têm. Do nosso lado acho que vai ser exatamente a mesma coisa do que se fosse um jogo da Liga Europa. Vamos rodar, vamos procurar jogar na mesma, e eu espero que o Porto ganhe por 2 e elimine o Sporting. Acho que está provado ao longo da época que é possível que isso aconteça. Portanto, nada. É isso. Para a semana cá estaremos para comentar este jogo com um convidado, fica já anunciado. Para a semana descobrirão quem é, mas fico muito curioso. Estaremos cá para comentar esses 2 jogos, Tondela e Sporting, na próxima sexta-feira, para finalizar este episódio. Habitualmente, Memória da Semana. Silva, tu queres outra vez ir ao Estoril, não é? É só porque me lembro todos os anos. Todos os anos a gente joga com... Porque eles continuam na primeira, né? Todos os anos jogamos com o Estoril, e todos os anos eu me lembro disto, e portanto é a minha memória da semana, é aquela bancada que eu acho que deve estar a render algum dinheiro ao Estoril, provavelmente mais do que se estivesse ocupada de adeptos, porque tem um grande placar publicitário, que é muito visível nas transmissões televisivas, e portanto deve valer muito dinheiro, pelo menos em alguns jogos. Mas lembro-me da bancada por causa de todo o barulho que foi feito à sua volta, não é? Na altura em que ela ia desabar, e portanto a malta que lá estava pôs-se ao fresco. Na verdade ela não desabou e nunca mais foi utilizada. E se calhar quer dizer que ela não devia estar a ser utilizada, e que as pessoas tinham bons motivos para se preocupar e se porem ao fresco nessa altura. Pronto, era essa a minha memória da semana. E já agora acrescentar, não sendo uma memória, mas voltando ao Estoril,
que o Porto faz uma exibição muito competente, ganha muito bem o jogo. Aliás, como na segunda parte do jogo, que teve que repetir nessa altura, perante uma arbitragem absolutamente miserável. Miserável. Com lances quase caricatos, diria eu. Como é que é possível no tempo do VAR? E em que, mais uma vez, eu esperei ver novamente, e seria a segunda vez este ano, curiosamente contra o Porto, é sempre, mas a outra foi na B, que o árbitro disse, não, foi uma falta que não era suficiente para eu marcar penal. E isto já foi dito num estádio, não é? O jogador comete falta não suficiente. Uma infração não suficiente. Estamos a brincar, mas eu não consigo entender. Não consigo entender como é que o mesmo tipo que expulsou o Dias acha que o jogador do Estoril jogou a bola e só depois, na sequência natural do movimento, com a outra perna, é que derruba o pisão no Alberto. É assustador. Eu bem sei que tu és um moço que não gosta. Eu até era para te trazer uma caixa de fósforos, que a próxima vez que tiveres que cantar Kumbaya aí com os outros escuteiros, poderes acender uma fogueirinha ou pegar fogo àquela porcaria toda, porque eu entendo que não seja que este seja um daqueles anos em que não temos que ser todos muito amigos, porque não agora estarmos aqui a falar, porque não convém, porque é assustador, não há critério, já falámos sobre o critério, mas agora já chegamos aqui a este ponto do pá, e pisaram o homem, pisaram, quer dizer, pisa. E temos que decidir. Não, está bem, mas foi involuntário. E foi. Ele pisou involuntariamente. Então sempre que o pisão é involuntário, não é penalti. Não é isso que se passa. Quer dizer, se tu achaste que algum destes lances foi penalti, não sei, se calhar não. Por acaso, eu tenho como é que eu tenho a dizer? Eu não acho que nenhum seja penalti. Mas... boa, nem assim. Não. Tu és daqueles tipos que gostam de armas. Não. Deste-lhe um tiro? Não. Então calma. Não, eu vou-te dizer, eu acho que não, é diferente do que eu na minha concepção de ver futebol, aquilo não é penalti. O pisão. Acho que tem que ser marcado penalti, tendo em conta tudo o que se marca penaltis em Portugal. Em Portugal e mesmo as regras, etc. Sim. Porque, por exemplo, eu sou muito contra, por exemplo, a questão das mãos. Mas é na minha concepção de penalti. Do lance do Frault, eu tenho uma visão distinta da tua, porque eu acho que não é penalti. É porque eu acho que ele toca a bola, mas tem uma, como é que se costuma dizer, uma atenuante. É que a bola fica fora do alcance do Frault, vai completamente para trás do Frault. Então, não quero, eu sei que me vais dizer outros lances, estou a dizer... Vou-te só fazer uma pergunta que é legítima. Então o lance do Fofana é de facto penalti contra o Aroca. É porque tu também achavas que não. Não é. Então, mas a bola não foi a lado nenhum. A bola ficava ao alcance dele se não tivesse sido impedido de jogar. Mas esse toque não é um toque. Não é um toque. Está bem. A infração não é suficiente. Não, eu não acho que nem haja infração a do Fofana. Do Fofana nem infração há. Muito mas, mas lá está. São... Sim, agora, acho... Nesse do Luís Godinho, o Arte marcou penalti e foi revertido? Não. Foi o quê? Não, o do lance do Frault. Já não me lembro. Não foi marcado nem penalti. O VAR é que o chamou porque achava que era penalti. Foi assim, não foi? Sim. Depois foi lá ver... Sim. E não sei se manteve a decisão. Foi no Pisa. Não, no Pisão acho que nem o chamou. No Pisão ele viu uma falta fantasma antes. Há uma falta antes, que ele diz que há uma falta do Frault antes. Sim, pois não. E eu disse que era penalti e ele... Não, é agora. Então já estava 2-0. Vão agora resolver isto. Vão agora fazer o 3-0. Estão parvos. A minha memória da semana... desculpa acabar com... Já agora, desculpa, deixa-me dizer... Diz. Que João Pinheiro foi insultado do pior em França porque acho que ele vai apitar uma cena ele vai apitar na Luz em Alvalade. Sim. Mas não foi entretanto foi fazer um jogo em Estrasburgo. E foi insultado. Estrasburgo Mendes, acho que sim. Acho que o treinador de Estrasburgo disse inclusivamente que ele devia ser preso. O do Estrasburgo, o que ganhou 4-0. Acho que o João Pinheiro também já em Itália também está completamente marcado, mas vai ao Mundial. Pronto, isto deixa aqui com carinho para o grande Fernando Aroca. Ele sabe porque ele adora João Pinheiro. Ok. Mas sim, não tinha sabido ontem dessa prestação em Estrasburgo. Sei que eles em Turim, na Juventus, não gostam muito do João Pinheiro por causa de uma arbitragem que ele fez frente ao Galatasaray, se não estou em erro. Bom, mas a minha memória da semana, o 17 de Abril é um dia muito importante para o Futebol do Porto. Não é essa a minha memória da semana, mas fica aqui registrado porque é a data em que Pinto da Costa
subiu à presidência do Futebol Clube do Porto há 44 anos, portanto 1982, portanto 82, já faz 44 anos, mas a minha memória, peço desculpa de ser um bocadinho mais pessoal, 17 de Abril faria hoje 99 anos que o meu avô, se fosse vivo, faria hoje 99 anos, ainda por cima estamos a gravar aqui no Candal, é de onde ele era, sócio do Sporting Candalense durante muitos anos, foi aqui que eu aprendi a gostar de futebol com ele, e foi com ele, porque ele era o avô portista, e portanto, se eu sou portista, devo quase tudo a ele. Ele morreu bastante cedo na minha vida, e a última vez que eu estive com ele foi nas Antas. Foi ele que me levava às Antas. Quer dizer, tecnicamente eu estive com ele depois do jogo depois das Antas, okay. mas ele morre numa terça-feira. Tinha estado com ele no domingo, um jogo 2000, portanto época 2000-2001, e outubro, ainda numas primeiras jornadas, o Porto estava à procura de um substituto para Jardel, que tinha abandonado depois de tantos anos o futebol do Porto e tantos golos. O Porto tinha de buscar Pena há poucas semanas. O Pena marca nesse jogo, mas as últimas palavras que eu me lembro do meu avô são: este Pena ainda não me convenceu. É com saudade que eu recordo, e também com alguma sabedoria que ele tinha, e de facto Pena não teve o futuro que Jardel teve. Não, foi uma pena. Foi mesmo uma pena, mas fica aqui a memória do meu avô, que me ensinou a ver futebol, e neste 17 de Abril, em que ele faria então 99 anos. Para a semana regressamos e esperemos com que muitos tenham jogos outra vez, com mais 2 jogos da equipa principal, jogos da B para analisar. Voltaremos então para a semana. Um abraço a todos, um abraço especial também ao meu amigo João Matos, que também faz anos hoje. Parabéns, João. Parabéns, João. Já sabem, se é canto do Porto, é provável que dê igual. Um abraço a todos.